20 de janeiro de 1865 médiums, tá. M. C. Perguntais por que os espíritos que na Terra brilharam por seu gênio não dão aos médiums comunicações à altura de suas produções terrenas, quando, de preferência, deveriam dá-las superiores, já que o tempo decorrido desde sua morte deve ter sido acrescentado às suas faculdades. Eis a razão. Para se fazer ouvir, é preciso que os espíritos atuem sobre instrumentos que estejam ao nível de sua ressonância fluídica. Que pode fazer um bom músico com um instrumento detestável? Nada. Muitos médiums, se não a maior parte, são para nós instrumentos muito imperfeitos. Compreendei que em tudo é necessário similitude, tanto nos fluidos espirituais quanto nos fluidos materiais. Para que os espíritos avançados possam se vos manifestar, necessitam de médiums capazes de vibrar em uníssono. Do mesmo modo, para as manifestações físicas, é preciso que os encarnados possuam fluidos materiais da mesma natureza que os dos espíritos errantes, tendo ainda ação sobre a matéria. Assim, Galileu só se manifestará realmente a um astrônomo capaz de o compreender e transmitir sem erro seus dados astronômicos. Alfred de Musset, outros poetas terão necessidade de um médium que ame e compreenda a poesia. Beethoven, Mozart procurarão músicos dignos de poder transcrever seus pensamentos musicais. Os espíritos instrutores que vos desvendam os segredos da natureza. Segredos pouco conhecidos, ou ainda ignorados. Precisam de médiums que já compreendam certos efeitos magnéticos e que tenham estudado bem a mediunidade. Compreendei isto, meus amigos. Refleti que não encomendais uma roupa ao chapeleiro, nem vossas cabeleiras ao alfaiate. Deveis compreender que necessitamos de bons intérpretes, e que alguns de nós, por não encontrar esses intérpretes, se recusem à comunicação, mas, então, o lugar é ocupado. Não vos esqueçais de que os espíritos levianos são em grande número, e que aproveitam as vossas faculdades com tanto mais facilidade quanto muitos dentre vós, envaidecidos pelas assinaturas notáveis, poucos se inquietam em se informarem na fonte verdadeira e confrontarem o que obtêm com o que deveriam ter obtido. Regra geral: quando quiserdes um calculador, não vos dirijais a um dançarino, um espírito protetor. Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos fazer uma reflexão sobre esse texto da Revista Espírita de 1865, que nos faz refletir, né, nessa comunicação de um espírito que se apresenta como um espírito protetor, uma reflexão, né, sobre a complexidade que é o fenômeno mediúnico. Então vocês vejam que o espírito aí deixa claro do porquê grandes gênios não se apresentam na sua capacidade, né, na sua genialidade, em toda a sua inteligência, né? Ele cita aí Beethoven e outros artistas, músicos, etc., através de médiuns, né? E ele mostra justamente que é tudo uma questão de combinação de fluidos, né? Combinação de afinidades, né? Então, mostrando claramente já em Kardec o que a gente tem o entendimento hoje de que a mediunidade é algo muito complexo. Não é o espírito que toma a mão do médium e é uma comunicação pura. É uma comunicação que é um misto do componente do médium e o componente do espírito. E é por isso que em muitas comunicações mediúnicas, todo o trejeito, a forma habitual de se comunicar do médium estão ali na comunicação, né, dada. E isso é muitas vezes colocado como uma, vamos dizer assim, uma comprovação da não existência da mediunidade. Por incrível que pareça, o espiritismo é cobrado por algo nunca prometido, né, que é uma comunicação mediúnica pura, né, de não se questionar, algo que Kardec não fez, tá? Então, vamos dar o exemplo do próprio Chico, né, em Cartas Consoladoras. Seu trejeito estavam ali, né? A forma como ele se comunicava, né, minha mãezinha querida, etc.
mas não invalida em nada um fenômeno autêntico, mediúnico, inclusive de assinaturas, não é, de pessoas desencarnadas, semelhante, muito próximo da realidade, né? Se não perfeito, mas muito próximo, sem conhecimento do médium, algo não explicado pelos céticos, né? Os céticos se apegam muito às incoerências, porque não foi perfeito, então houve vamos dizer assim, colocou em xeque o fenômeno autêntico. Não, não foi perfeito e não é para ser perfeito, necessariamente, porque tem um componente do médium. E a gente já observa em Kardec esse conhecimento, né, dado pelo próprio espírito que se apresenta como espírito protetor, alertando dessa complexidade que é a mediunidade. Não é algo, vamos dizer assim, puro, não é 100%. Sempre vai ter esse componente do médium e o componente do espírito, né? Então, aqueles que colocam em xeque o fenômeno mediúnico por conta disso devem procurar outras situações para questionar, porque o Espiritismo nunca prometeu fenômeno sem interferência do encarnado. Aliás, os espíritos para atuarem com os encarnados não é tão simples, né? Por isso que a gente observa que o fenômeno mediúnico não é toda hora, não acontece a todo momento. É preciso ter um ambiente favorável, é preciso ter uma afinidade fluídica, é preciso ter condições para que os espíritos atuem, né? Inclusive falando dos efeitos físicos, né? Que não é um fenômeno mediúnico tão comum. Ok, pessoal? Então, essa reflexão, análise dessa comunicação mediúnica da Revista Espírita. Até o próximo vídeo. Um abraço.